Oi, pessoal, aqui é a Yoshimi e você acabou de chegar no Cozinha da Yoshimi. Hoje a receita vai ser o manju, é aquele bolinho tradicional japonês, bem fácil e bem legal de fazer. E hoje a gente vai fazer esse bolinho a vapor, usando apenas a frigideira, então vai ser recheado com anko e a receita vai estar lá no vídeo anterior que a gente já havia feito o anko. Então dessa vez a gente vai utilizar o anko que a gente tinha preparado para preparar esse bolinho japonês cozido a vapor. Então vamos preparar? Hoje a gente vai utilizar 65 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de açúcar, 2 gramas de fermento em pó químico, 35 gramas de água, 60 gramas de anko, o azuki, que a gente já havia feito no vídeo anterior, e um pouco de farinha para polvilhar separado. Um prato que dê para você colocar no banho-maria e ele pode ir para água quente, tomem cuidado. E um papel manteiga, um pedaço, para forrar em cima. Começo peneirando a farinha bem, para poder misturar com o líquido e não ficar empelotado no final. E assim a massa ficará mais lisinha na hora de assar. Venho colocando o açúcar, o fermento, depois eu venho misturando bem, para o fermento espalhar na farinha. Eu venho com a água aos poucos, dividindo em 3 partes para conseguir dissolver bem. Terminando de colocar toda a água, eu venho com uma espátula e venho misturando bem e sempre trazendo as bordas para o meio, para não ficar pelotas de farinha no final, na hora de esticar a massa. Então eu tento misturar devagar para ele não ficar ressecado. Se ele ficar muito seco e o dia estiver seco, o precisar de água, você adiciona aos poucos. Como hoje, no dia que eu estou fazendo, estava chuvoso, então ele ficou bem mais úmido dessa vez. Terminando de misturar muito bem na vasilha, a massa ela ficou bem pegajosa e úmida, que gruda nos dedos. A consistência ótima para poder esticar com a farinha. Agora chegou a hora de deixar a espátula de lado e começar a colocar a mão na massa. Venho com a farinha que havia separado e polvilho um pouco em cima da massa. E começo a polvilhar as mãos, principalmente as palmas da mão, onde a gente vai esticar a massa. Use a farinha necessária para não grudar nos dedos. Apenas polvilhe bem em volta até você conseguir tocar nela e não ficar grudando. Cuidado para não exagerar na farinha, porque ela pode endurecer a massa e deixar a massa muito seca. Venho passando em volta da massa, só apenas por uma camada fina polvilhada. E a gente vai separar em 4 partes. Se você quiser pesar, pode pesar. Hoje eu vou separar mais ou menos 4 porções médias, né, de 40 gramas. Tenta igualar. Pronto, agora a gente vai começar com uma primeiro. Vamos esticar a massa na palma da mão, então você aperta e faz um círculo parecido com uma pizza. Cuidado para não deixar a camada muito fina, porque o anko ele pode sair para fora e na hora de cozinhar ele vai rachar e estourar. Começo a rechear usando uma colher, coloco o azuki ao meio e a gente vai começar a cobrir o azuki na massa. Tente puxar as bordas para o meio e apertar delicadamente para a massa não sair, o recheio não sair para fora. E pode passar um pouco mais de farinha para polvilhar e a gente vai começar a modelar com o formato de um bolinho. Modelo ele para ficar lisinho, delicadamente, e passo para o papel manteiga apoiado no prato. Novamente, a gente não esqueceu de passar a farinha na palma da mão para a gente poder esticar a próxima massa. A gente vai fazer a mesma coisa. Apertar delicadamente, colocar o azuki
com a ajuda da colher. E não tem problema se ficar com um pouco de azuki para fora. Como a gente vai comer em casa, se faltar massa e ficar aparecendo o azuki, não tem problema. Fica gostoso também. E vai ficar bonito. Prontinho nossos bolinhos, agora a gente vai terminar de fazer os outros. Hoje eu vou usar um prato pequenininho para colocar ao meio e apoiar o prato com os manjus para eles não encostarem na água e ficar balançando na hora de cozinhar. Venho com a água fervendo, quente, na lateral da frigideira. Cuidado na hora de colocar a água, porque ele pode entrar dentro do prato. Então você vem bem pro cantinho e abastece a água quente. Preencha a frigideira com água com 2 centímetros de espessura e cuidado para não deixar a água secar no meio do cozimento. Liga o fogo, primeiro no alto, para começar a ferver, pegar uma fervura bem forte. Começou a pegar essa fervura, você pode abaixar o fogo mais baixo que você puder. E tampe. Confira se você abaixou bem o fogo. Ele ficará cozinhando a vapor por 10 minutos. Terminando os 10 minutos que se passou, a gente vai logo desligar o fogo e abrir a tampa. Cuidado na hora de abrir a tampa e não vazar a água por cima dos manjus. Deixe a tampa virada para a lateral e deixe cair fora do prato. Cuidado na hora de pegar e tirar o prato para não se queimar. Vou levar para esfriar. Eles cresceram bem e até grudou um no outro. Vou usar uma grade para poder ventilar embaixo e não ficar úmido. Eles cresceram bem e ficaram bem macios. Olha como mesmo você não tendo a panela a vapor, usando a frigideira, você também pode fazer um manju bem macio e fofo. Bom, pessoal, ficou pronto o nosso manju, doce japonês, com o recheio do azuki. Vamos experimentar? Quentinho, acabou de sair, gente, olha. Olha como tá macio. Eu cortei um pedaço aqui, ó. Ó como ficou. Por dentro, ó. Com o azuki que a gente tinha feito aquele dia. Itadakimasu. Nossa, bom, muito bom, gente, ficou macio. E o anco é a gente que fez aquele dia, ficou bem leve, não ficou doção, enjoativo. Ó, o Choco veio conferir. O Choco veio aqui, gente. Não dá pra parar de comer. Feito em casa, caseiro. Quentinho, acabou de sair do vapor, gente. Vocês viram como foi fácil fazer na frigideira? Mas toma cuidado para não deixar cair água dentro do prato. Então assim que vocês abrirem a tampa, vira pro lado para a água cair na lateral e na borda da frigideira. Pessoal, preparem, muito bom, quentinho. Vai comer quentinho. Se eu fizer em casa, acabou de sair da frigideira, prático, hein? Bem fácil. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário, curte e compartilha. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos?